Fala galera, beleza? Aqui é o professor Júlio, dando continuidade à correção das atividades. Essas atividades aqui são referentes à semana do 4/5 a 10/5, com o tema circunferência. Então a primeira atividade falava o seguinte: observe a circunferência, então desenho aquela para vocês, e complete a tabela com seus elementos. Então, ó, ele falava o seguinte, ó, ponto O. Ele queria saber o que era esse ponto O. Esse ponto O, que está aqui, é a origem, é o centro da circunferência. Então aqui, ó, esse ponto é o centro da circunferência. Aí depois na tabela ainda ele coloca lá, medida do segmento O até E. Então, ó, O até E. Que segmento é esse? Não é a metade da circunferência, ó, de um lado a outro? Aqui é o raio, galera, tá? Então aqui, ó, raio. Lembrando que se eu tivesse a continuação, ó, esse raio mais esse raio, se eu somar os dois, eu tenho o meu diâmetro, tá? Então, 2 vezes o raio equivale ao diâmetro. Aí ele ainda fala o seguinte: medida AB. Então aqui, ó, AB. Então, se eu acabei de falar para vocês que, ó, do centro até esse lado aqui é o raio, ó, metade. E se eu somar raio mais raio, eu tenho quem? Tenho diâmetro. Então aí é o diâmetro. Medida do segmento CD. Então, ó, C até D. De C até D eu tenho uma medida que se chama corda, tá? Número 2. Construa separadamente cada uma das circunferências com as seguintes medidas para o raio. Então, ó, na letra A ele fala o seguinte: 3 centímetros. Então o raio tem 3 centímetros. Para construir a circunferência com o raio que ele está te dando, você vai precisar de um quê? Do quê? De uma régua e de um compasso. Então sempre nós vamos utilizar uma régua e um compasso. Como ele deu a medida, ele está falando, ó, o raio é de 3 centímetros. Então eu vou ter que, a abertura desse compasso, ela deverá ter 3 centímetros. Como é que eu faço? Eu pego aqui a ponta seca, tá vendo a ponta metálica do compasso? E vou posicionar sobre o 0. E a outra ponta que está com grafite, eu vou fechá-la aqui, ó, até o 3. Então, ó, essa abertura agora tem 3 centímetros. Então é um lado da circunferência. Então, ó, um lado da circunferência, como a gente viu acima, equivale ao raio. Então, ó, o raio tem 3 centímetros. Aí é só eu posicionar o compasso e fazer o traçado. Então, ó, aqui é o centro. Se eu pegar minha régua e pôr no centro, ó, do centro até a borda, ó, tem que ter exatamente 3 centímetros dos dois lados. Essa medida aqui é o raio. Se eu medir de um lado ao outro, 3 mais 3, 6, que é o diâmetro. De um lado ao outro é o meu diâmetro. Para fazer a letra B é a mesma coisa, só que agora ele está falando que o raio tem quanto? 4 centímetros. Então a abertura do meu compasso deverá ser de quanto? 4, tá? Então a ponta seca no 0 e a ponta que está com grafite eu vou deixar sobre o 4. Assim. Tá meio fora de foco. Pra ver mais ou menos, né? Então 4 centímetros. E faço novamente traçado. O passo tá meio ruim. Pronto. Houve algumas falhas de produção aí, mas nada que vá prejudicar aí o aprendizado. E a última aí, a letra C, 6,5. Eu não vou fazer aqui por falta de espaço.
Mas da mesma maneira, você pega a régua, coloca a ponta seca sobre o zero e faz a abertura aqui, ó, até 6,5, 6 centímetros e meio, ó, 6,5, ó. Cada tracinho eu conto aqui, ó, 6, 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5. Cada tracinho equivale a 1 milímetro. Fiz a abertura, posiciono o compasso sobre o papel e faço a minha circunferência, ok? Qual a diferença entre um círculo e uma circunferência? Então, ó, a circunferência ela possui os mesmos pontos que as bordas de um círculo. Já o círculo possui todos os pontos internos de uma circunferência. O que eu quero dizer? O círculo é a região plana, essa região aqui, ó, de dentro, ó, que está delimitado por essa linha aqui de fora. Então o círculo, ó, é toda essa região, toda essa parte interna, essa pintura aqui. Esse é o círculo. E o que é a circunferência? É essa linha que está delimitando, demarcando aí o círculo. Então essa parte plana interna é o círculo e essa linha que está delimitando, essa linha de fora,